Meus irmãos, que revista maravilhosa. As consequências das escolhas precipitadas. Quem nunca se arrependeu? Quem nunca teve tristeza de escolhas mal feitas? Ah, se eu tivesse feito de outro jeito. Ah, se eu tivesse obedecido. Ah, se eu tivesse ouvido. Se eu tivesse acreditado. Quando a minha mãe falou, não faça isso. Quando a minha mãe falou, não case. Quando a minha mãe falou, não vai. Coisas que hoje, muitos de nós pagamos um preço alto, e há coisas, irmãos, que não tem como mudar. Muitos de nós carregamos sofrimento até a morte. Muitos vão carregar determinado sofrimento até a sepultura, e Deus não vai mudar essa situação. Campanha de oração não vai mudar, jejum não vai mudar, oração não vai mudar. Tem coisa, irmãos, tem consequências de escolhas mal feitas que são irreparáveis. Vai ficar a marca no corpo, na mente, na vida da pessoa. Preste atenção, irmãos. O meu hoje é resultado do meu ontem. O meu amanhã será resultado do meu hoje. Eu não posso mudar o meu hoje em detrimento das escolhas de ontem, mas eu posso mudar o meu amanhã em função das minhas escolhas hoje. Amém? Você entendeu isso? Eu não posso mudar o meu hoje em detrimento das escolhas de ontem, mas eu posso mudar o meu amanhã em função de alguns ajustes que eu venha fazer hoje. Então esse tema, irmãos, é muito forte. Existe lá na casa da minha mãe ainda tem um CD do Mauro Ferreira, que foi publicado pela Década da Colheita. Quem tem esse CD? Não, esse LP. Olha, irmãos, é mais antigo do que passado. A minha mãe ainda tem esse LP lá na casa dela em Curitiba. É um LP, na capa desse LP tem uma plantação de trigo e está escrito assim, Década da Colheita. Quando nós morávamos no sítio, a minha mãe tinha uma radiola, era rádio e radiola. E aí, meu Deus do céu, a gente escutava aquilo lá de manhã, de tarde, de noite. Tinha que virar ao lado, e tinha uma mensagem do pastor Mauro Ferreira, que já dorme no Senhor, e ele pregava uma mensagem. Eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, mas eu ouvi essa mensagem. E ele dizia assim, nessa mensagem: um viajante, certo viajante, saiu pelo deserto, e de repente, no meio do deserto, acaba a água, termina a sua água, e por falta de água ele fica desorientado, e ele teve que tomar uma escolha. E o pastor Mauro Ferreira, pregando com muita eloquência, ele diz assim: e aquele viajante perdido no deserto, faltou água, e meio desorientado, ele teve que tomar uma escolha. Provérbio diz que há caminho que para o homem parece direito. Provérbios 14 e 12.
Se você quiser conferir na sua Bíblia, hoje é um culto de ensino. Nós estamos estudando a lição de número 5, as consequências das escolhas precipitadas. E o versículo de número 12, Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim: quem achou, por favor, leia, Jair. Jair achou? Jair, achou, Jair? 12, 14 e 12, por favor, leia. Olha aí, irmão Dila. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Nem tudo que brilha é ouro, irmãos, cuidado. A psicologia nos ensina que os maiores erros de nossas vidas são cometidos entre 13 e 25 anos. 13 e 25 anos é o período que a gente mais toma decisões erradas. No namoro, no casamento, na escolha de um curso da faculdade. E muita gente, se pudesse voltar no tempo para reparar os erros cometidos entre 12 e 25 anos, se pudesse voltar, não casaria com o mesmo cônjuge, não faria o mesmo curso, não moraria na mesma cidade. Eles reverteriam as suas escolhas, tentariam, se pudesse voltar no tempo. Mas como não podem voltar, o resultado que é? Caminho, morte. Pastor Mauro Ferreira dizendo na sua pregação que esse viajante entrou pelo deserto. E de repente acaba a água. Ele fica desorientado. E ele teve que fazer uma escolha. E ele tomou uma escolha. Pegou um caminho, falou: não, eu vou achar água aqui. E a gente ficava ouvindo, eu era criança, ficava ouvindo o Mauro Ferreira dizer que aquele homem caminhando pelo deserto não encontrou água. E ele morreu de sede. Outros viajantes que vinham atrás dele, chegou no mesmo ponto em que ele teve que tomar as escolhas e foi por outro caminho. Encontrou água a poucos quilômetros dali. E o Mauro Ferreira diz assim: a escolha errada daquele homem custou-lhe a própria vida. Consequências das escolhas precipitadas. É forte isso aqui, irmãos. E na revista tem uma figura que mostra um homem com a mão na cintura. E ele está aqui num Y, forma um Y aqui. E ele está pensando: meu Deus do céu, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Para onde eu vou? Quem não tem orientação, qualquer caminho serve. Mas para nós que servimos ao Senhor, podemos até estar pagando, não vou dizer pagando o preço não, mas amargando resultados de escolhas mal feitas, em detrimento da falta de orientação, quem sabe em detrimento da falta de uma família com firmeza.
Mas o Senhor, Ele não pode, quem sabe, mudar, tirar as consequências de tuas escolhas, mas Ele tira toda a culpa. Aleluia! Glórias ao Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não vamos aqui procurar os culpados. Quem é o culpado? A lição não quer, mas ela quer trazer para nós lições de que eu posso agora errar menos. Daqui para frente, porque agora eu sou um salvo em Cristo Jesus. Eu não vivo mais por vista, eu vivo por fé. Eu agora tenho o Espírito Santo como minha companhia. Eu agora tenho acesso à palavra de Deus. Eu agora oro. Eu agora não vivo mais como a moinha que o vento espalha para qualquer lugar. Eu não vivo mais como a moinha. Eu agora vivo na direção do Espírito Santo. Se Ele mandar eu ir, eu vou. Se Ele mandar ficar, eu fico. Se Ele mandar fazer, eu faço. Mas eu não vou errar mais por causa de escolhas mal feitas. Amém, meus irmãos? Eu posso até levar para a sepultura as marcas das escolhas mal feitas, porque elas estarão em mim como lembrança de que um dia, por falta do Senhor na minha vida, isso não vai interferir na minha salvação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Então a revista, irmãos, ela diz o seguinte: especificar que é necessário ter cuidado com as escolhas, compreender que Ló foi traído por aquilo que viu, e em terceiro lugar, explicar porque Ló é um exemplo de prosperidade e de perdas. Você entendeu, irmão? Especificar que é necessário ter cuidado com as escolhas. 2, compreender que Ló foi traído por aquilo que ele viu. E explicar porque Ló é um exemplo de prosperidade. Abra sua Bíblia em Gênesis. A lição está no capítulo 13, versículos 7 e 8. Mas nós vamos voltar um pouquinho para entender onde começa o erro de Abraão. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, olha onde começa, irmãos. Por favor, vamos ler até o versículo de número 5. Capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5. Por favor. Vamos estar alternando, irmãos. Quem já leu? Jair já leu. Quem não leu? Versículo 4. Assim partiu Abraão com o Senhor que tinha dito, e foi a Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Versículo 5.
capítulo de número 12, versículo de número 1, quem Deus chama aqui, irmãos? Abrão. O que Deus diz para Abrão? Sai da tua terra e da onde? E da tua e da onde? E da casa de teu pai. E vai para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar. Agora, se Deus está dizendo para Abrão, para ele sair da terra dele, Deus está mandando Abrão levar parente? Deus está mandando Abraão levar Ló? Sim ou não, irmãos? Olha aí onde começa o erro. Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Mas no versículo de número 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Tudo bem, é assim mesmo, tem que partir. O Senhor disse para ir. Mas a parte B, e foi Ló com ele. Olha aí, irmãos. Está aí o problema. Ué, se Deus estava dizendo para ele sair, e não era para levar ninguém, por que ele tem que levar Ló? Ele partiu conforme o Senhor lhe tinha dito. Aí, irmãos, Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou fazer, tá mesmo? Deus, eu estou no centro da tua vontade, tá mesmo? Ele mandou fazer isso mesmo? Será que você não está fazendo alguma coisa por conta? Será que você não está levando coisa que não era para levar? Será que você não está fazendo coisa que não era para fazer? Será que não tem alguém que não era para estar com você e está com você? E aí, irmãos? Abraão começa agora a ter um baita problema. Sabe aquela história que diz assim? E deixará o homem, teu pai e tua mãe, unir-se-á tua mulher, e ambos serão uma só carne. O que a gente faz, irmão? Eu e a Sandra, durante 15 anos, irmão, nós moramos no mesmo terreno com meu pai e minha mãe. Que problemão nós vivemos, irmãos. Até que um dia o meu pai chegou para mim e falou assim: Argel, você não quer ter problema com a tua mãe não quer ter problema com a Sandra, porque a tua mãe, ele dizia assim, a tua mãe, né? Ele não falava minha mulher, ele dizia tua mãe, meu filho, pelo amor de Deus, vai embora. Eu estou dizendo a verdade, irmãos. Mas a própria Bíblia já está dizendo: deixará o homem, teu pai e tua mãe, unir-se à sua mulher. E aí, meus irmãos, a gente quer fazer o quê? Daí começam os problemas. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, né? Você que, não é isso, você que mora com a sogra, com o sogro, não. Mas talvez nas entrelinhas você enfrenta alguns problemas que não precisava ter. Mas você tem. Então, meu filho, minha filha, por favor, tolera o problema. Não vá culpar Deus se tem problema. Eu estou dizendo a verdade, irmão. Está aqui a Sandra como testemunha disso. Sabe, a Sandra, irmãos, lavava minha roupa e minha mãe ia lá no varal para ver se a roupa estava limpa. Aí a Sandra lavava a roupa, colocava no varal, ela dizia assim: não, a camisa branca tem que colocar debaixo da sombra, não pode secar no sol. Irmão, era um problema, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, oh, luta, dificuldade, irmão. Até que um dia a gente falou: chegou a hora de nós respirar. Vamos fazer o que a palavra de Deus falou mesmo. Deixará o homem, teu pai e tua mãe, e segue teu caminho. E aí nós fomos viver o nosso caminho, irmãos, acabar os problemas. Graças a Deus.
Então, irmãos, Abrão aqui, no capítulo de número 13, olha, nós vamos chegar lá, agora, capítulo 13, versículo 7, o que é que diz aí agora, no versículo 7 do capítulo 13? O que está escrito na tua Bíblia, irmãos? O pastor Leocir já está dizendo, e ouve? Com quem? De quem? Agora, irmão, Ló devia estar na casa dele, irmão, lá na terra dele, estava junto, agora começou o quê? Contenda, briga, desavença, intriga. Só por quê? Porque deveria ter deixado a mala do Ló para trás. O intruso do Ló não estava no plano de Deus, irmão. Haverá momento em nossas vidas, irmãos, que nós teremos que despachar algumas coisas que estão em nossa companhia, em nossa vida. É verdade, irmãos, que nos atrapalha, que impede o projeto de Deus em nossa vida. E isso não é problema de Deus, isso é problema meu, é problema teu. É nós que temos que resolver, Deus não vai resolver isso. Que é necessário ter cuidado na hora das escolhas. O que diz o versículo? Veja, irmãos, olha, houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Não era nem entre os dois, irmão. Não, Ló e Abraão estavam bem. Eram os agregados, irmão, eram os funcionários. Não era Abraão que estava brigando com Ló, não, estava tudo bem entre os dois. Versículo de número 8, que diz aí? Versículo 9. Versículo 9, pode ler? Isso. Versículo 10. Versículo 11. Olha aí, irmãos, até aí. Chegou o momento em que eles tiveram que se apartar. Chegou o momento em que eles tiveram que recomeçar a vida. Chegou o momento que eles tiveram que construir tudo de novo. Resultado lá do capítulo 12. Por não ouvir direito a voz de Deus e querer seguir os próprios instintos, agora estava com um baita problema. Um problema grande, pastor Ivo. Vamos para a nossa introdução, irmãos. Olha na introdução. Talvez ele devesse partir sozinho, mas levou seu pai e seu sobrinho Ló. Abraão e Ló caminharam juntos e unidos, porém as confusões e as brigas começaram a surgir entre os servos de Abraão e de Ló. Na lição de hoje veremos a discussão que levou Abraão a separar-se do seu sobrinho.
veremos também que o sobrinho de Abraão, Ló, em um gesto precipitado, tomou uma decisão que acabou por gerar uma crise terrível. Olha, irmãos, a briga entre os dois estava entre ali, porque tem aquele negócio, irmãos. Vocês já perceberam que muitas brigas nascem dentro de casa, principalmente nas famílias, por causa dos outros? No começo do nosso casamento, irmãos, está aqui a Sandra e ela às vezes fica brava comigo porque eu dou alguns exemplos que a gente aprendeu muito. As maiores brigas que eu e a Sandra tinham, irmãos, não era a respeito de nós. Quer ver, eu ficava bravo com ela quando ela falava qualquer coisa da minha mãe, do meu pai, de alguém, meu Deus do céu, começava as discussões, né, irmãos? E essas discussões geravam o quê? Conflito, que gerava desconforto, que gerava mal-estar, que faziam ficar bicudo com o outro. E Deus não habita nesses ambientes. Diz que nem as nossas orações são ouvidas. Olha que terrível, que forte que é isso, irmãos. Então, muitas vezes, irmãos, as intrigas dentro do casamento não diz respeito a gente. É problema de fora, é problema do trabalho que você leva para casa. É problema lá da faculdade que você leva para casa. É comentário que você faz de alguém. E aí, isso acaba atingindo o cônjuge, acaba atingindo os filhos, acaba atingindo a família, acaba atingindo pessoas que não têm nada a ver. E de repente, irmãos, o problemão está dentro de casa, instalado. Pelo que eu sei, Ló e Abraão não estavam brigando, mas as brigas entre os seus trabalhadores acabavam parando na mesa deles. E eles tinham que resolver. E aí Abraão falou, puxa vida, ô Ló, rapaz, não está certo isso não. Os trabalhadores lá no campo, lá, brigam entre eles e vem parar aqui para a gente resolver. E aí a gente já... todo dia tem que ficar discutindo, todo dia tem que ficar... Será que não é melhor a gente se separar? Será que não é melhor cada um seguir seu caminho? Será que não é melhor você ir embora? É assim que nascem os divórcios, é assim que nascem as separações, é assim que nascem os distratos, é assim que as organizações se desfazem. É assim que as sociedades terminam, por falta de entendimento. E há um momento, irmãos, que alguém tem que ceder. E nesse caso foi Abraão que teve que ceder. Ele não colocou condição para Ló. Ele falou, Ló, faz o seguinte, rapaz, nós não vamos ficar aqui. É mais ou menos, nós somos crentes, rapaz, imagina. Nós somos irmãos, tu é pastor, eu sou pastor, imagina, nós brigamos aqui e tal, daqui a pouco nós estamos lá fazendo, orando ao Senhor, daqui a pouco nós estamos lá fazendo o sinal da cruz, daqui a pouco nós estamos lá tomando a ceia, mas aqui o negócio está pegando, a gente não está certo isso. Nós não podemos viver desse jeito. Até quando a gente vai viver assim? Escondido, camuflando. A gente fala uma coisa, faz outra, prega uma coisa, vive outra. É uma coisa na igreja, em casa é outra coisa, no trabalho é outra coisa, não está certo isso. E a gente não precisa tomar um rumo. E às vezes, irmãos, eu volto a repetir, casamentos que poderiam estar em pé estão destruídos. Porque chega um momento que alguém fala, não dá mais. Eu preciso tomar uma decisão. E aqui, irmãos, comete o segundo erro. O primeiro erro foi Abraão que cometeu. O segundo erro foi Ló que cometeu. Porque eles poderiam ter resolvido isso de uma forma amigável. Ele poderia.
Abraão chegou e propôs, falou: não dá mais. Sabe aquela história? Irmão? Eu já estou por aqui, ó. Não dá mais. Aí Ló, eles poderiam de repente, né, ter consultado a Deus, não sei, eles poderiam ter feito alguma coisa, mas não. Sabe o que Ló fez, irmão? É isso que você quer mesmo? Você está me mandando embora? Então eu vou embora. Eu sei que é isso que você queria, faz tempo. Tá bom, está no teu coração, eu vou fazer. Tá bom. Olha, para onde que eu vou então? Você que escolhe. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. É tipo mais ou menos assim: cada um escolhe teu rumo. A primeira parte, irmãos, da revista diz assim: ó, cuidado com as escolhas. A prosperidade de Abraão. Deus fez de Abraão um homem próspero. Sua riqueza era resultado de sua obediência e confiança em Deus. Se Abraão não tivesse deixado Ur, obedecendo à voz divina, certamente não teria experimentado a provisão e a prosperidade do Senhor. A obediência a Deus nos faz prosperar. É importante ressaltar que o servo do Senhor, aleluia, não era um viajante solitário, ele era o líder de um grande clã, possuía muitos recursos, servos e servas. Abraão fez a escolha certa. Abraão deixou sua parentela, porque decidiu obedecer ao chamado do Senhor. Embora não tivesse noção de para onde iria, decidiu confiar em Deus. Muitos estão enfrentando crises porque tomaram uma decisão sem consultar ao Senhor. Outros estão enfrentando dificuldade financeira e familiar por desobediência a Deus. Contudo, é importante ressaltar que nem sempre as crises que enfrentamos são resultado da desobediência ou das escolhas precipitadas. Contudo, é importante ressaltar que nem sempre as crises que enfrentamos são resultados. Jó era um homem íntegro e obediente, porém experimentou terríveis crises em sua vida. Ele perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, suas crises não foram resultado de decisões precipitadas. Foi algo que, irmãos, eles poderiam ter mudado isso. Sabe aquela coisa assim, de que o cara coloca uma faca no pescoço da pessoa, e aí ele é obrigado a tomar uma decisão? Abraão não, Deus não colocou uma faca no pescoço dele. Eles estavam livres, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Existe algo que é de Deus, que Ele deu ao homem: livre-arbítrio, poder de escolha. Eu e você somos livres para escolher. Porém, nós não temos poder sobre os resultados de nossas escolhas. Às vezes, aparentemente, irmãos, as coisas estão indo bem, mas lá na frente, aquilo começa a embolar. Aparentemente, eles estavam bem, as coisas estavam indo bem, as coisas estavam fluindo bem, mas chega um momento em que os resultados começam a aparecer. E aí, irmãos, começa a vir o quê? O desequilíbrio, os desajustes. E agora não é Deus mais que fala com Abraão, é o próprio Abraão que precisa falar com Ló. Ele precisava tomar uma decisão. Quantos estão entendendo a lição desta noite? Amém, irmãos?
Abraão passa pelo Egito. Também enfrentou algumas crises em sua vida, porém manteve sua fé. Ele não permitiu que as adversidades da vida matassem a semente da promessa que havia sido plantada no seu coração. Na vida enfrentamos adversidade, contudo, a nossa fé nos faz ter esperança para vencer os obstáculos. Abraão teve que descer ao Egito devido à fome, mas depois retornou com muitos bens. O Senhor fez Abraão prosperar, mesmo estando no Egito. Ele ainda não estava na terra da promessa. Isso nos mostra que não importa o lugar em que estamos, o Senhor nos faz prosperar. A nossa prosperidade, ela vem do Senhor. Aleluia. Vamos para a segunda parte. Ló é atraído por aquilo que vê. Briga entre os pastores de Abraão e Ló. Nós já falamos aqui. Tanto Abraão como Ló haviam prosperado, possuindo servos, ovelhas, mas aquela prosperidade gerou uma crise entre o tio e o sobrinho, pois não havia mais espaço suficiente na terra para ambos. Faltava água e pastagem para tantos animais, e em pouco tempo os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar. A contenda estava instalada na família e era preciso tomar uma decisão. 2. A decisão de Abraão. O patriarca logo tentou resolver a situação, conflituosa. Ele não adiou o problema, mas chamou seu sobrinho para uma conversa. Abraão mostrou querer uma solução pacífica para a situação ao sugerir que cada um deveria escolher seu próprio caminho. 3. A escolha precipitada de Ló. Abraão, em seu gesto de bondade e mansidão, faz a seguinte proposta ao sobrinho: não está toda a terra diante de ti? Ei aí, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Parece que Ló não pensou muito. De forma precipitada, fez a sua escolha, optando por aquilo que parecia ser a melhor aos seus olhos. Ele não buscou a Deus para tomar a decisão, também não honrou seu tio, deixando que ele escolhesse primeiro. Ló foi seduzido pela aparência do lugar. Essa história nos deve servir de exemplo. Não tome decisões ou faça escolha sem consultar o Senhor. Não julgue as pessoas pela aparência. Parecia que Ló havia ficado com a melhor parte, mas ele não podia ver o coração perverso dos habitantes daquele lugar. O homem vê somente o exterior, mas Deus conhece o interior das pessoas. Aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus. Ló nunca deveria estar na vida de Abraão, mas entrou, trouxe problemas. Chegou o momento que ele tinha que sair. E é interessante, irmãos, que ele foi muito mal, né? Ló. O texto diz aqui que ele não honrou o tio, né? Ele foi olho grande. Ele pensou só nele. Ele só pensou no seu bem-estar. Ele não pensou no tio. Ele olhou para as campinas, viu Sodoma, falou: não, ali é muito verde, ali é bonito, eu vou para lá. Talvez se Abraão tivesse ido para Sodoma e Gomorra, irmãos, Abraão teria mudado a história de Sodoma e Gomorra, porque Abraão era um crente verdadeiro. E aonde que um salvo coloca a planta do seu pé, pode ser terra seca, ali Deus faz prosperar. Aleluia. Talvez, irmão, você hoje esteja em uma situação delicada, como Abraão aparentemente estava, numa terra seca, num lugar sem muitas condições, mas não tem problema não. Aleluia. Deus está contigo, Deus está com você. Aleluia. A bênção de Deus vai brotar na sua mão. Glórias ao Senhor nosso Deus. Deixa Ló seguir o seu caminho. Lá na frente, ele vai colher os resultados de suas má escolha.
O importante é você estar no centro da vontade de Deus. Amém, irmão? O importante é você estar fazendo a coisa certa. Vamos parar de olhar para a vida dos outros, irmãos. Vamos parar de olhar para o erro dos outros. Você está fazendo a coisa certa? Amém. Deus vai prosperar a sua vida. Continue fazendo a coisa certa. Deus vai honrar a tua fé, como honrou a fé de Abraão. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode falar, irmão. A primeira pergunta, irmão evangelista Lamilton, Flávio Joséfo, aqui a revista não comenta isso, mas Flávio Joséfo faz um comentário dizendo de que o maior erro de Abraão foi ter levado Ló com ele. E ele precisava reparar esse erro. E a forma dele reparar esse erro era dar a Ló a opção de ou voltar para a sua terra ou seguir o seu próprio caminho. Mas ele não podia mais carregar Ló. Ele precisava fazer agora o que ele deveria ter feito lá atrás. Por isso que ele deu a opção para Ló. Ele não poderia ser injusto com Ló, porque ele trouxe Ló com ele. Né, irmã Sônia? Interessante isso aí, né? Flávio José, observa esse detalhe. Reparar um erro lá do passado. Ele tinha consciência disso, de que ele poderia recomeçar de novo, mesmo que perdesse tudo. Ele estava debaixo da promessa de Deus. Agora, o que ele não poderia era continuar com Ló. O que ele não poderia, irmãos, era continuar com a briga. Agora nós como crentes, irmãos, agora vamos ter que chutar o pau da barraca? Não. Agora vamos ter que... Não, irmãos, nós agora vivemos num outro período. Talvez, para muitas pessoas, a decisão hoje, por exemplo, uma crise do casamento, para muitos homens, às vezes a decisão é abandonar a esposa. Ou às vezes, porque ele só pensa nele. Mas para nós que somos crentes, irmão, hoje, na graça, nós temos outros mecanismos de reparar muitos erros, irmãos. Nós não podemos viver de erro em erro, cometendo novos erros. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco, irmãos. Nós podemos consultá-lo. A oração, irmãos, ela muda muita história, ela muda muitas coisas. Mesmo que muitas coisas hoje estejam erradas, na graça, na dispensação da graça, nós temos o Espírito Santo conosco e ele nos dá poder, autoridade, irmãos, sobre muita coisa em nossas vidas. Diferente de Abraão. Abraão não tinha essa mesma graça que nós temos hoje, de consertar aquele erro de outra forma, a não ser, chegar para Ló e dizer assim: você precisa escolher o teu caminho. Haverá momento em nossas vidas também, irmãos, que nós teremos que fazer algumas escolhas, que nós teremos que abrir mão de alguma coisa,
que aparentemente nos causará prejuízos e danos, mas que lá na frente vai redundar em bênçãos para as nossas vidas. Que vai redundar em colheitas maravilhosas para nós. Então, Namilton, Flávio Joséfo diz isso: Abraão precisava reparar um erro que ele cometeu lá atrás, em trazer Ló com ele. Porque, como diz o pastor Leocir, ele tinha consciência do Deus que ele servia, e que se ele estivesse debaixo da promessa de Deus, tanto que ele vai para o Egito, ele prospera no Egito, aonde Abraão ia, irmãos, Deus fazia ele prosperar, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Terceira parte, irmãos, vamos lá. Ló, um caso de prosperidades e perdas. Ló e suas riquezas. Ló também foi abençoado e se tornou um homem próspero. Certamente possuía muitos servos e servas e grandes rebanhos. A separação entre Ló e Abraão era algo inevitável, porém a forma como se deu não foi das melhores. Tudo indica que Ló ficou deslumbrado com a fertilidade da terra, tomando uma decisão precipitada e não honrando seu tio. Não se deixe enganar pela beleza das coisas deste mundo passageiro. Não abra mão daquilo que é eterno. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Há momento, irmãos, que o silêncio vai falar alto em nossas vidas. Haverá momento que nós teremos que andar 2 milhas. Haverá momento, pastor, e o senhor sabe disso, né? De que nós temos que ter algumas coisas vão escapar pelos vãos de nossos dedos e alguém vai dizer: você está tendo prejuízo, mas não é prejuízo não. Lá na frente, aleluia, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aonde você colocar a planta do seu pé, se você estiver no centro da vontade de Deus, aleluia, Deus vai fazer brotar água no deserto, caminhos no deserto se abrirão, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. É verdade, sempre seremos atraídos pelos olhos, né? 2, guerra dos reis. A terra que Ló havia escolhido era boa, mas seus vizinhos não eram. Não demorou muito e Ló teve que enfrentar uma grande crise, uma guerra. Decisão precipitada pode nos fazer viver tempos conturbados. 4 reis decidiram atacar Sodoma e Gomorra, conforme Gênesis 14:8. Ló foi levado cativo e todos os seus bens e alimentos foram tomados como espólio de guerra. Ele agora era um prisioneiro e todos os seus bens foram perdidos. Que adiantou, irmãos? Ganhou, mas perdeu. Enquanto Abraão perdeu, mas ganhou. Não está em jogo aqui, irmãos, aquele hino, quem te viu na prova não te ajudou, Esse hino aí, irmãos, a gente tem que analisar o contexto desse hino, de quem escreveu. O Salmo 23 diz assim, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
por longos dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E ainda que eu estiver em crise, o Senhor prepara uma mesa. Sabe o que fala disso, irmãos? O que é que o ser humano precisa? Sono, pasto, ovelha, né? Dormir, água e pasto. Fechou? É isso que uma ovelha precisa. O que nós precisamos, irmãos? Dormir, água e pasto. O mundo está em crise? As coisas estão ruins? Vai dormir, irmão. Vai descansar. Você está passando noite acordado ainda, eu não acredito num negócio desse. Por isso que você está andando igual um zumbi por aí, você não dorme, você não come direito, você não alimenta direito. O servo do Senhor, irmãos, que deposita a sua confiança no Senhor, o mundo pode estar caindo, irmão, mas ele está de barriga cheia, dormindo na presença do Senhor, descansando no Senhor, porque é isto que o salmista diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Irmãos, nós pregamos uma coisa, mas vivemos outra. Nós falamos que Deus é bom, mas nós não acreditamos. Nós falamos que Deus, mas quando a coisa aperta, a gente espirra. Já parou para perceber nisso, irmão? Como é que a gente é vulnerável? Por qualquer coisinha a gente perde a noção das coisas. Já parou? Todos nós, irmãos. Mas aqui nós aprendemos uma lição muito grande com Abraão. Não tem problema, Senhor. Se tiver que começar tudo de novo, eu vou começar, porque eu estou debaixo da tua promessa, eu estou debaixo da tua bênção. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Para nós terminar, irmãos, Abraão socorre Ló. Quando a notícia de que Ló estava no cativo, quando chegou até Abraão, ele imediatamente partiu para ajudar o sobrinho. Abraão poderia ter negado ajuda a Ló, pois ele mesmo tinha escolhido aquela terra, mas o amigo de Deus não tinha um coração rancoroso e vingativo. Ele reuniu seus criados, formando um pequeno exército, perseguiu o inimigo, alcançou e derrotou, libertou seu sobrinho, recuperando seus bens. Tudo o que pertencia a Ló foi recuperado. Embora Ló tivesse tomado uma decisão errada, o Senhor não permitiu que os seus bens e sua família ficassem na mão do inimigo. Mais tarde, a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo do julgamento divino. Ló perdeu o que tinha, mas Abraão, como um homem de Deus, nunca deixou de estender a mão ao próximo. Aqui tem uma lição muito grande, irmãos. Tem muita gente vingativa, viu? Eu não perdoo. Não perdoo, não. Olha o que ele fez comigo. Esse lazarento. Eu quero que ele morra. Quero que vá para o inferno. Se depender de mim, se eu puder pisar no pescoço, eu vou pisar, para morrer mais rápido. Abraão ensina para nós aqui, irmão. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho estava em aperto, sabe o que ele fez? Não vou deixar ele morrer, não. Ele podia dizer assim: isso aí é resposta das minhas orações. Eu jejuei e orei para Deus fazer isso com Ló. Agora ele está pagando o preço, aquele infeliz. Deixa ele morrer lá. Não. Abraão ficou sabendo que seu sobrinho estava em crise, falou: eu vou estender a mão, eu vou ajudar. Ele é meu parente, ele errou, mas eu posso ajudar, eu vou ajudar. Abraão foi generoso, né, irmão? E aí, o que a gente faz, né, irmãos? Deixa para lá, né? O sangue de Jesus tem poder. A conclusão: escolhas precipitadas feitas somente pela aparência pode causar muitos males.
Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Peça o seu conselho, pois Ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que é realmente melhor para nós. Amém? Que tal a gente orar? Que tal a gente buscar a presença do Senhor? E Deus sabe o que é melhor para nós. Já errei uma vez, não vou errar mais uma não. Agora eu quero estar no centro da vontade de Deus. Vamos estar em pé, meus irmãos.